Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, tempo do Natal antes da Epifania. Evangelho de São João, capítulo 1, versos 35 a 42. A liturgia de hoje é uma grandiosa máxima que deveria ser levada em conta em todo o tempo de nossas vidas, especialmente a quem quer viver de forma cada vez mais profunda o mistério do nascimento do menino Jesus. A primeira leitura, riquíssima em informações para o crescimento espiritual de todo bom cristão, nos diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o que exatamente significa nascer para destruir as obras do diabo? Aliás, quem é o diabo e qual a sua extensão em relação ao poder? Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 391, que por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus. Veja que neste parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, notamos parte da extensão do poder do diabo, ou Satanás, como é citado. Ele pode seduzir as criaturas de Deus e conduzi-las ao caminho da morte eterna. Por isso se fala na carta de São João, hoje na primeira leitura, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Notem que apesar da luta já estar vencida pelo sangue precioso de Jesus, é fundamental que cada pessoa se una a Jesus Cristo a fim de obter de Deus a vitória sobre as ardilosas maquinações de Satanás. São Máximo, o confessor, diz que o Verbo de Deus nasceu segundo a carne uma vez por todas. Mas pela sua bondade e condescendência para com os homens, quer nascer sempre espiritualmente naqueles que o desejam. Quer tornar-se criança, que vai se formando neles com o crescimento das virtudes, e manifesta-se na medida em que pode compreendê-lo quem o recebe. Assim, o Verbo de Deus revela-se sempre a nós do modo que nos convém, mas ninguém o conhece perfeitamente por causa da imensidade do seu mistério. Notem que nesta linha de raciocínio de São Máximo, o confessor, conhecer o Verbo de Deus é extremamente importante a todos os crentes, independente de fé ou credo que professa, pois somente conhecendo o Verbo de Deus em sua intimidade é que as obras de Satanás serão todas destruídas. Por razões como estas, vemos no Evangelho o empenho tanto de João Batista como dos discípulos de Jesus para mostrar quem é o Verbo encarnado de Deus. João Batista aponta para o Cordeiro de Deus e muitos dos seus discípulos o seguem, querendo conhecer de fato e ter uma experiência pessoal com o Cordeiro de Deus. Ao passo que um dos discípulos, ao reconhecê-lo e experimentar a presença amorosa de Deus a partir de Jesus Cristo, imediatamente tal discípulo quer que os seus irmãos conheçam o Verbo de Deus igualmente. Por isso, André, um dos discípulos, rapidamente leva Simão até onde Jesus está ensinando. Esta é a principal missão da igreja, anunciar Jesus até os confins da terra. Ora,
Quando não conseguimos ir até os confins da terra, devemos então imitar o passo desses discípulos, seja de João Batista ou seja deste discípulo André, que agora se esforçam para levar os seus irmãos até onde Jesus está ensinando toda a sua doutrina. E vejam bem, todos aqueles que se encontram com Jesus, sinceramente, todos eles venceram as obras do diabo. Além do mais, muitos que se encontraram com Jesus Cristo, o Verbo de Deus, obteve uma graça especial a fim de se tornarem fiéis mensageiros da Boa Nova de Jesus Cristo. Como Simão, por exemplo, que é citado no Evangelho de hoje. Jesus oferece a ele uma graça toda especial. Ora, se queremos vencer as obras do diabo, precisamos então urgentemente nos unir cada vez mais a Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.